Estou aqui no centro de Bauru. Talvez o som fique meio ruim, porque vai estar bastante barulho, porque o comércio já abriu. Ontem nós falamos um pouco sobre a ferrovia, que foi um dos principais motivos que trouxe o progresso à cidade de Bauru, que fez a Bauru se tornar o que é hoje, né? Crescer. Lembrando assim que Bauru tinha 3 estradas de ferro. Tinha a estrada de ferro a Sorocabana, que saía de São Paulo e passava por Bauru e até o sul do nosso estado. A outra era a Paulista, que também saía da cidade de São Paulo, passava por Bauru, passava por Campinas, Bauru e ia até Panorama, uma cidade chamada Panorama. E a estrada de ferro noroeste do Brasil, que saía aqui de Bauru e ia até o Mato Grosso do Sul e depois para Bolívia. Uma coisa que eu esqueci de falar ontem é que o auge das batalhas com os índios caingangues foi nessa época das construções das ferrovias, onde a invasão, né, das terras dos caingangues começaram a aumentar e foi as maiores batalhas. Como toda cidade grande, Bauru tem as suas vantagens com vários pontos de lazer, de estudo, um comércio forte, mas também, como toda cidade grande, tem as suas questões não tão boas, né? A gente pode ver alguns lugares aqui em Bauru com muito vandalismo, pichado, com lixo, e infelizmente alguns problemas acontecem. E por que eu estou aqui no centro de Bauru? Quando a Bauru começou, ela era muito pequenininha, então não tinha ruas, era fácil se localizar, falar, quero ir na casa de fulano, sabia que era ali, bem próximo. Com o crescimento, a cidade começou a se espalhar, teve muitos bairros e precisou ter uma melhor localização, precisou criar as ruas. Tanto aqui na Praça Rui Barbosa, para falar um pouco de como surgiram algumas ruas, uma das principais ruas de Bauru. A primeira rua, eu falei até na segunda-feira, que surgiu em Bauru, foi a Rua Araújo Leite. Então aqui, eu estou aqui na Praça Rui Barbosa, essa rua aqui que sobe, está aqui, é a Antônio Alves, a de lá, que desce, é a Rua Araújo Leite. A Rua Araújo Leite recebeu esse nome devido ao Araújo Leite, né, que foi o João Batista de Araújo Leite. Ele foi um dos principais pioneiros que moraram aqui em Bauru e foi um dos responsáveis por mudar a sede de Fortaleza do Espírito Santo para o bairro de Bauru. Então ele recebeu. Tanto é que as primeiras casas de Bauru iniciaram lá no Araújo Leite, ali próximo ao cruzamento da Nuno de Assis. Claro que não tinha Nuno de Assis, mas era ali que nasceu. Então, para homenagear o Araújo Leite, João Batista de Araújo Leite, foi dado o nome dessa rua, que é uma das ruas mais movimentadas de Bauru. Existem alguns pontos, alguns locais importantes, a Maternidade Santa Isabel e mais. Aqui onde eu estou é a Praça Rui Barbosa. Ela recebeu vários nomes, ela é considerada o marco zero de Bauru. Lembra que eu falei no comecinho que aqui foi colocado um cruzeiro? O primeiro símbolo cristão de Bauru foi colocado aqui e foi construída uma capelinha, a Capelinha do Divino Espírito Santo, que obviamente não é essa capela. Essa aqui foi construída bem depois, mas a primeira capela católica foi construída aqui nessa praça, que recebeu vários nomes e mudou muito, e só depois resolveram dar o nome de Praça Rui Barbosa, que é um jurista brasileiro muito famoso. Essa praça, quando eu era pequena, tinha 5 anos, 6, era completamente diferente, era linda, linda, tinha várias árvores, era repleta de árvores, tinha um rio que passava aqui no meio, tinha uma pontezinha de madeira, tinha peixinho, tinha pássaros diversos, porque hoje a gente tem bastante pomba aqui, mas tinha muito mais pássaros, e hoje ela está assim. E uma história bem legal e interessante é sobre a Batista de Carvalho. Hoje, a Batista de Carvalho é um calçadão, né? Então, ele é um lugar de principal comércio. Mas lá no começo,
um senhor chamado João Batista de Carvalho. Na verdade, ele morava em Fortaleza do Espírito Santo. Daí ele se mudou para cá, para o bairro de Bauru, né? Depois deu origem à cidade. E ele trouxe o seu comércio para cá. Só que a rua onde ele morava não tinha nome. Então ele pegou uma madeira e escreveu Rua dos Esquecidos. E deu o nome daquela rua onde estava o comércio dele de Rua dos Esquecidos. E o João Batista de Carvalho morreu, né? Chegou uma hora que ele morreu. E daí, para homenageá-lo, na época o prefeito de Bauru chamava-se Gerson França, que inclusive dá o nome de uma outra rua aqui de Bauru. Esse prefeito Gerson França decidiu mudar o nome da Rua dos Esquecidos para a Rua Batista de Carvalho. Então a Rua Batista de Carvalho, na verdade, começa lá em cima e ela vem, daí chega aqui, tem a praça, Rui Barbosa, e depois ali começa, na verdade, o calçadão. A Rua Batista de Carvalho só se tornou calçadão daqui essa rua aqui que desce é a Gustavo Maciel, Gustavo Maciel. Ela começa como sendo calçadão da Gustavo Maciel e vai até lá a Monsenhor Claro, que é a rua onde acaba lá perto da ferrovia. Então toda essa parte daqui até a Monsenhor Claro, ela é calçadão. E ela só se tornou calçadão em 1992. O prefeito da época era o Antônio Iso Filho e ela era uma rua onde passava carros, né? Tinha os cruzamentos das outras ruas, mas daí ele resolveu transformar numa passagem só de pedestres, né? Fechou e virou o tal do calçadão, mas antes era a rua. Então a Rua Batista de Carvalho começa lá em cima, desce, vem para cá, atravessa as Nações Unidas, chega aqui na Praça Rui Barbosa. Daí, a partir daqui da Gustavo Maciel, ela é o calçadão Batista de Carvalho. Então, esse senhor, João Batista de Carvalho, que trouxe o primeiro comércio aqui, foi homenageado nessa rua que é o ponto maior de comércio da nossa cidade, que é a questão econômica, que movimenta muito a parte econômica da nossa história. E existem outros também. Existe uma praça mais lá para cima, que fica uma igreja, a Igreja Santa Terezinha, que chama Praça Rodrigues de Abreu, que é o nome de um famoso poeta bauruense. Também tem a Rua Azarias Leite. O Azarias Leite foi um dos primeiros fazendeiros do município, foi um político influente. Foi o Azarias Leite que conseguiu convencer os cariocas lá, os técnicos da ferrovia, trazer a ferrovia para cá. Então, a Azarias Leite começa aqui num viaduto que tem, que é o viaduto Juscelino Kubitschek, que é o nome de um ex-presidente do Brasil, e vai até lá no alto da cidade. Uma rua bem comprida também. Então, assim, se a gente for prestar atenção nas ruas, né, os nomes das ruas que tem na nossa cidade, muitas delas homenageiam pessoas que tiveram uma certa importância para a nossa cidade. Então, hoje, na nossa atividade no caderno, eu gostaria, vai fazer em duas partes. A primeira parte é desenhar, tem o desenho lá, vocês copiem, os principais pontos de Bauru, algumas ruas importantes. Tem a rua, por exemplo, a Avenida Rodrigues Alves, por exemplo, que fica aqui mais para cima. O Rodrigues Alves foi o nome do presidente que autorizou a estrada de ferro do oeste do Brasil a ser construída aqui em Bauru. Então ele foi homenageado dando nome a essa avenida, que é uma avenida bem comprida também, bem importante, bem movimentada. Então, se a gente passear por Bauru, a gente vai ver isso. Então tem essa curiosidade de olhar e tentar saber quem foram aquelas pessoas. Então, e a atividade do caderno tem um pouco a ver com isso. Então vocês vão fazer esse desenho que tem lá e depois vocês vão responder algumas questões que eu pus ali sobre a rua onde vocês moram, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado para escutar direito e
qualquer hora, quem sabe a gente sai para passear aqui pelo centro de Bauru para a gente ver mais de pertinho os nomes dos pioneiros da cidade escritos nomes nas ruas, tá bom? Um beijo grande para vocês e até!